Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à Masterclass sobre o caminho que o TDAH percorre para deixar de procrastinar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lenisa Lucena e nessa série de aulas eu vou te explicar qual é o caminho que adultos com TDAH percorrem para conseguir deixar de procrastinar e realizar uma grande mudança na vida. Você vai entender detalhadamente quais são as etapas desse percurso, o que o TDAH faz de errado e o que deveria estar fazendo e como você pode acelerar esse seu processo. Mas Lenisa, realmente é possível deixar de procrastinar? Isso não é papo de coach? Eu já tentei de tudo e não consigo lidar com o meu TDAH, com a minha hiperatividade, desorganização, confusão mental. Cheguei até desistir de buscar uma solução. Você deve estar pensando isso, né? E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, por isso que eu tô te falando agora, tá? Porque eu também tenho TDAH e eu entendo perfeitamente que você tá pensando isso. Porque se eu mesma não tivesse conseguido deixar de procrastinar, talvez eu também duvidasse. E por isso, dá uma olhadinha nessas pessoas que também conseguiram deixar aqui de procrastinar e aprenderam a lidar com o seu TDAH. Agora, você viu que sim, é possível pessoas com TDAH deixarem de procrastinar e assumir o controle desse seu transtorno, certo? Mas antes de falar do método que irá te fazer deixar de procrastinar, é muito importante eu explicar como eu cheguei nesse método. Hoje você me vê aqui, ó, desse jeito, parecendo tranquila, calma, confiante, regulando aqui as minhas emoções, nem parece que tem TDAH, né? Mas antes de eu assumir o controle dele, minha vida tava de cabeça. Mas antes de assumir o TDAH na minha vida e conhecê-lo de fato, tudo era muito difícil. Vou te contar um pouquinho da minha história. Em torno de 2013 eu morava em Brasília, eu era executiva numa multinacional de tecnologia e apesar disso, eu achava que tinha algo de errado comigo, eu não me encaixava, eu me sentia insegura emocionalmente, às vezes até parecia uma criança. Eu deixava tudo para a última hora, eu não me organizava, eu não conseguia planejar com antecedência sequer uma simples apresentação para o meu cliente. Enfim, né? Eu procrastinava tudo. O que aconteceu? Acabei saindo da empresa. Tudo isso me gerava muita ansiedade e acabou se transformando em uma depressão. Foi uma fase realmente muito difícil. Até que eu fui diagnosticada com TDAH aos 30 anos e tudo começou a fazer sentido. Finalmente eu tinha uma explicação para aquilo tudo que representava a minha vida até aquele momento. Então eu decidi me capacitar para vencer meu maior desafio na vida, o TDAH. E eu segui todas as receitas para isso, né? PNL, hipnose, coach, imersões, psicanálise, andragogia, psicopedagogia e até mesmo terapias alternativas. Acredite, eu investi mais do que o valor de um carro popular na época. E aí, finalmente, né? Foi quando eu desenvolvi meu próprio método psicoeducacional para tratamento de TDAH adulto. Adivinha quem foi a primeira cobaia? Euzinha. E aí, então, eu entendi que eu poderia fazer diferença na vida dos adultos com TDAH. E poderia ajudá-los a passar por tudo isso de uma maneira, né, mais facilitada. Finalmente, eu tinha encontrado meu propósito de vida. E isso me levou a compartilhar todo esse conhecimento pelo YouTube e faço isso desde 2016. Sendo que atualmente esse canal já conta com mais de 32 mil inscritos. Atualmente, esse meu canal, né, já tá com mais de 32 mil inscritos e tem vídeos com mais de 250 mil visualizações, isso aí. E eu sei que isso tem ajudado muitas pessoas no TDAH. E atualmente esse canal já conta com mais de 32 mil inscritos e vídeos com mais de 250 mil visualizações. Esse conteúdo já tem ajudado milhares de adultos com TDAH do mundo, do Brasil e do mundo. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, vai dar certo agora. Atualmente meu canal conta com mais de 32 mil inscritos e vídeos com mais de 250 mil visualizações. Esse conteúdo tem ajudado milhares de adultos com TDAH do Brasil e do mundo. E deu tão certo que em 2022 eu criei a Academia da Emoção, a primeira academia para treinamentos de TDAHs do Brasil. Isso aí!
a primeira academia de TDAH do Brasil. Como vai funcionar? Mas sabe, durante todos esses anos, durante todos esses anos eu percebi uma dificuldade incomum entre todos os TDAHs, que é identificar qual é o caminho para chegar lá, para deixar de procrastinar e conseguir conquistar a mudança que tanto deseja para sua vida. Por isso que eu decidi criar esta Masterclass totalmente gratuita para compartilhar com você qual o caminho que eu percorri para facilitar a sua vida. Explicar para você detalhadamente quais são as etapas desse percurso, o que o TDAH fez e faz de errado e o que deveria estar fazendo, como você pode acelerar esse processo. Pensando nisso, resolvi separar essa Masterclass em 4 aulas. Nessas aulas, nesta aula inaugural que você está vendo agora, eu vou compartilhar com você como é a vida de um TDAH antes de descobrir o transtorno. O quanto isso impacta nos resultados da vida adulta de um TDAH. Uma vida marcada por traumas, crenças limitantes e diagnósticos e tratamentos errados. Até chegar o momento do diagnóstico do TDAH pela primeira vez. Na segunda aula, que vai ao ar amanhã, terça-feira, eu vou mostrar por que você, após ter descoberto que tem TDAH, mesmo assim não conseguiu. Na segunda aula, que vai ao ar amanhã, terça-feira, eu vou mostrar por que você, após ter tratado o seu TDAH e mesmo assim, você não consegue deixar de procrastinar e continua cometendo os mesmos erros. Então, muito importante essa aula. Na terceira aula, que vai ao ar na quarta-feira, você vai entender o que você deve mudar na sua vida para deixar de procrastinar e conseguir conquistar a mudança que você tanto deseja para sua vida. E na quarta e última aula desse curso gratuito, que vai ao ar na quinta-feira, eu vou te mostrar qual é o caminho mais rápido para você deixar de procrastinar e como pode potencializar e acelerar esse processo em 4 semanas. Então, no final da quarta aula, eu vou abrir, sim, as inscrições para esse curso que vai transformar a sua vida, deixar de procrastinar em 4 semanas e que vai ter como bônus a inscrição para a 4ª turma da Academia da Emoção. Então, se prepare para garantir a sua vaga. Porque vai ser a melhor oportunidade para você deixar de procrastinar e conseguir conquistar a mudança que tanto deseja para sua vida. Agora que você já sabe como vai funcionar essa Masterclass, eu só tenho mais alguns avisos importantes para te dar. Então, só mais um pouquinho, tá bom? O primeiro é que você vai ganhar alguns presentes se você entrar no nosso grupo de WhatsApp dos alunos da Masterclass. Lá, nós vamos mandar um resumo em PDF das 3 aulas dessa semana para que você possa consultar esse conteúdo quando você quiser. E lá, vamos enviar também um link para você fazer sua inscrição no curso Deixar de Procrastinar em 4 semanas, com desconto de R$340, isso mesmo, tá? Você não escutou errado. E por último, lá nós vamos anunciar também quem serão os 3 ganhadores, os sortudos das vagas para participar do curso Deixar de Procrastinar e, claro, ganhar a inscrição para a 4ª turma da Academia da Emoção. Exatamente, serão 3 vagas totalmente gratuitas ao longo dessas 3 aulas. E você pode ser um desses sortudos. O ganhador de uma dessas vagas será a pessoa que escrever aqui no campo de comentários o melhor texto com a seguinte hashtag TDAH sem procrastinar, explicando o que mudaria na sua vida se você deixasse de procrastinar. Vamos lá, para ficar mais fácil. Um exemplo de um comentário, por exemplo.
Ah, eu conseguiria concluir meu curso de faculdade, que tanto sonhei. Ah, eu emagreceria. Ah, eu seria mais feliz. Não sei. Muito fácil, né? Então, para nossa aula de hoje, o conteúdo de aula, talvez durante muito tempo sua vida. Muito fácil, né? Então, vamos para nossa aula de hoje. Conteúdo da aula, talvez durante muito tempo. Agora que você já entendeu tudo, vamos pro conteúdo. Agora que você já entendeu tudo, já te passei os recados, vamos pro conteúdo dessa aula. Combinado? Talvez durante muito tempo na sua vida você tenha feito essa pergunta: o que tem de errado comigo? E essa pergunta representa algo muito profundo na vida de um TDAH, que pessoas comuns dificilmente conseguem compreender. Simplesmente, o TDAH sente desde que se conhece por gente. Desde criança, talvez você já tenha escutado muito esse tipo de frase. Esse menino só dá trabalho, essa menina vive com a cabeça no mundo da lua. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa. Como você esqueceu isso? É só prestar atenção. Até hoje eu tenho... Essas frases mexem comigo. E até hoje eu tenho trauma do olhar reprovador da minha mãe, quando eu fazia algo de errado. Às vezes ela me beliscava para eu parar de falar ou chutava a minha canela para eu não ficar tão agitada. Como uma maneira, sim, de me controlar. Mas aí eu paralisava e na maioria das vezes eu não entendia o porquê ela fazia aquilo. E isso claramente me fazia pensar que eu tinha algo de errado. Eu me sentia confusa, insegura. Pode ser que você tenha passado por alguma situação parecida ou era uma pessoa que vivia no mundo da lua, distraído, levando tapa na cabeça para acordar, sempre precisando de reforço escolar e incentivo para fazer as coisas. Ou, quem sabe, era uma criança agitada, inquieta, parecendo que tinha formiga na cadeira, bagunceiro e vivia se metendo em confusão. E assim, alguns sintomas secundários começaram a aparecer. Baixa autoestima, ansiedade, procrastinação. E essa criança se torna um adolescente com o passar do tempo. Problemático com um fator agravante. Hormônios, que intensificam todos os sintomas do TDAH. Nessa fase da adolescência ocorre uma reorganização neurológica, que é um processo natural do desenvolvimento. Porém, em uma mente TDAH já desorganizada, caótica, carregada em 220 de pensamentos acelerados, essa tempestade neurológica potencializa problemas emocionais, tornando-se muito comum adolescentes com TDAH desenvolverem depressão, ansiedade, crises de pânico, fobia, vícios, transtornos alimentares, compulsões, transtorno obsessivo-compulsivo, toque e instabilidade emocional, como por exemplo. E por instabilidade emocional. E por estes sintomas serem muito evidentes e realmente afetarem a vida como um todo, acabam escondendo o diagnóstico do TDAH. Isso acaba acarretando em muitos prejuízos para o adolescente e sua família. Por exemplo, a procrastinação começa vários cursos e não conclui nenhum, reprova na escola, vive na diretoria da escola. Tem dificuldade de relacionamento, impulsividade, agressividade e, em alguns casos, até mesmo tentativa de suicídio, infelizmente. E quem está de fora acaba olhando para esse adolescente como um irresponsável que não está nem aí com nada, sabe? E tudo isso só reforça a crença negativa sobre si mesmo. Aquele sentimento de incapacidade, de que tem algo de errado comigo, sabe? E esse algo de errado deve ser eu, né? Sou eu. Deve ser a minha existência, no mínimo. Já que ninguém consegue explicar o que eu tenho. É assim que o adolescente pensa. Crescendo em um mundo de caos, procrastinação, ele vai e se torna adulto, com muitas dúvidas sobre as capacidades, sobre sua própria identidade. Pois mesmo como adulto, continua repetindo os mesmos erros comportamentais. Ele não consegue concluir o curso de faculdade, ele segue procrastinando os trabalhos de TCC, artigo final, fica trocando de emprego, não consegue sustentar relacionamentos de longo prazo. Gasta mais do que ganha, não sabe administrar seu dinheiro, né? Tem problema de relacionamento no trabalho e muita dificuldade de cumprir horários. Problemas em seguir regras, instabilidade emocional nem se fala, né? E
muita procrastinação com isso tudo. Isso acaba reforçando sentimentos de incapacidade, desmotivação, persistência, autocobrança e autojulgamento. Gente, não é fácil ser TDAH. Mas note que tem algo em comum nessas 3 fases. Procrastinação. Na infância, tende a ser inconsciente. A criança não sabe que está procrastinando. Ela somente esquece de fazer as coisas ou não faz por pirraça, sabe? E não se sente culpada por isso. Não tem culpa. Ela não se sente culpada. Já na adolescência e vida adulta, a procrastinação torna-se consciente. Você sabe que deveria fazer, mas conscientemente não faz. Você que está me assistindo é um adulto e dependendo da sua idade na sua infância ou adolescência, entenda que não existia o diagnóstico de TDAH no Brasil. Começaram a falar de TDAH no Brasil na década de 90 e até hoje tem profissionais que não acreditam que existe o diagnóstico do TDAH na vida adulta. E acabam tratando sintomas que são mais visíveis, como ansiedade, depressão, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, borderline, bipolaridade, pânico, dislexia e tantos outros transtornos por aí, tá bom? Só que esses tratamentos não resolvem o problema da pessoa, pois o TDAH continua operando nos bastidores da vida dessa pessoa. É como cortar uma erva daninha. Se você corta e você não vai na raiz, ela continua crescendo. Você tem que atacar a raiz, não o que está aparecendo. Eu vou te contar aqui alguns casos para você buscar entender melhor o que eu estou falando. É o caso da Tatiane, aluna da Academia da Emoção, que achava que o seu problema era só ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ela fez terapia durante alguns anos, tomou medicações, mas ainda assim seguia com ansiedade e procrastinação na sua vida. Até que a sua irmã recebeu o diagnóstico de TDAH e insistiu muito para ela buscar também esse diagnóstico. Estava posto. Diagnóstico confirmado, TDAH, do tipo combinado. A explicação estava aí para a ansiedade dela, era hiperatividade. E após Tatiane ter iniciado o tratamento, vivenciado o método 4 semanas, após Tatiane vivenciar o método deixar de procrastinar em 4 semanas, ela aprendeu a lidar com o TDAH e a gerir a ansiedade e hiperatividade. E finalmente passou a concluir o que se propunha fazer, reduzindo muito a procrastinação. Tem outro caso também, que é um pouco diferente da Tatiane, é o caso do João, que ele teve o diagnóstico de TDAH desde a infância. Passou por muitos profissionais, psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, e todo mundo, muito. E tem o caso do João, que teve, ao contrário da Tatiane, teve o diagnóstico de TDAH desde a infância. Ele passou, ao decorrer da vida, por muitos profissionais, psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas. E apesar de estar fazendo terapia, vamos fazer bonitinho, né? E também tem o caso do João, que ele foi diagnosticado com TDAH desde a infância, diferentemente da Tatiane, que foi só na vida adulta. Então, por ele ter sido diagnosticado desde a infância, ele já começou a tratar desde muito cedo. Passou por psicólogos, psiquiatras, neurologistas, terapias mais diversas possíveis. E apesar dele estar fazendo tratamento medicamentoso e estar ali fazendo terapia, ele não saía do lugar, a vida estava um caos. Na faculdade, estava trancada. A empresa estava fechando. E o relacionamento dele, praticamente acabando. Então ele começou a vivenciar o método de tratamento 4 semanas deixando de procrastinar. E já na segunda semana, ele voltou a ter aquele brilho no olhar. E acreditar que seria capaz de assumir o controle da sua vida. Eu nunca vou esquecer uma frase dele. Lenisa! Eu achava que TDAH era só desatenção e hiperatividade. Eu não tinha ideia que era tão sério. Até minha esposa, que está assistindo comigo as trilhas de aprendizagem, está surpresa e passou a me tratar melhor e me compreender mais. E o mais legal no caso do João é que nessa segunda semana ele já conseguia enxergar a longo prazo. Ele tomou decisões que estava procrastinando há mais de 2 anos e conseguiu tirar do papel
com ordem de prioridade as ações para a vida dele acontecer. E conseguiu tirar do papel, com ordem de prioridade, as ações para a vida dele acontecer. Ou seja, deixou de procrastinar. Você entende que a procrastinação é uma espécie de cegueira, é a miopia temporal agindo na vida do TDAH? Não importa. Entendeu? Não importa se você recebeu o diagnóstico tardiamente ou precocemente, no caso da Tatiane e do João. O importante é receber o diagnóstico, pois ele será a chave para a mudança acontecer na sua vida. É claro que receber esse diagnóstico não é fácil. Não é fácil pelo fato de você muitas vezes não conseguir encontrar. Então, muitas vezes você sabe que você tem TDAH, mas você não consegue ter esse diagnóstico na mão. O mais importante é você entender que você sabendo que você tem os sintomas, você já pode começar a se tratar, entendeu? E aí, você vai olhar para o TDAH de uma maneira diferente, porque é difícil você... Mas quando você recebe de fato esse diagnóstico, você recebe um choque, recebe um baque. Independente se você tem esse diagnóstico confirmadíssimo ou não, receber ele não é fácil. É um choque de realidade. Porque tudo aquilo que você viveu até agora tem explicação e passa a ter um nome. Tem gente que chora, sofre, outros ficam felizes e aliviados porque descobriram que não são burros. Outros preferem negar. Em algum momento, a conta chega. E para você que nega, entenda uma coisa. Em algum momento a conta chega. Como no caso de João, que mesmo achando que estava tratando certo, corretamente o TDAH, estava com a vida caótica. A grande pergunta que fica é: por que eu não consigo deixar de procrastinar? Mesmo depois de estar sendo medicado e tratado para o TDAH, eu ainda continuo cometendo os mesmos erros. E é isso que eu vou te explicar na próxima aula. Na próxima aula eu vou te explicar o que provavelmente você tem feito de errado em sua vida de TDAH, que está te impedindo de deixar de procrastinar. Espero que você tenha gostado do conteúdo até agora. Talvez você tenha se identificado com algumas situações e coisas que eu falei. E pode ser que tenham surgido algumas dúvidas. Por isso, qualquer coisa que você queira perguntar, eu gostaria de saber, por favor, coloque aqui nos comentários. Por isso, se você tiver qualquer coisa aqui que você quer perguntar, além da hashtag, você pode colocar aqui também nos comentários isso que você quer falar. Aproveite essa área para a gente poder trocar. Eu prometo que eu vou tentar responder o máximo possível. E na segunda aula, que vai ao ar amanhã, terça-feira, eu vou mostrar por que você continuou cometendo os mesmos erros e não deixou de procrastinar. Mesmo após E na segunda aula, que vai ao ar amanhã, terça-feira, eu vou te mostrar por que você continua cometendo os mesmos erros e não deixou de procrastinar, mesmo após ter descoberto que tem TDAH e, teoricamente, está tratando ele. E também entra no grupo de WhatsApp para receber o resumo da aula de hoje e também ter o direito de fazer a inscrição no meu curso Deixar de Procrastinar em 4 semanas e da 4ª turma da Academia da Emoção com até R$340 de desconto. E por último, deixa aqui embaixo um comentário com a hashtag TDAH sem procrastinar, explicando o que mudaria na sua vida se você deixasse de procrastinar. O autor do comentário mais criativo vai ganhar a vaga para participar do curso Deixar de Procrastinar em 4 semanas e da 4ª turma da Academia da Emoção. Por isso, faça isso agora mesmo. Não procrastine, combinado? Então, vá lá, comente, deixe sua hashtag e eu te vejo na próxima aula. Até lá!